Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o estudo das funções modulares. Para isso, vamos entender o que é o módulo de um número. Aqui na descrição do vídeo sempre há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. O objetivo desse canal é fornecer aulas completas e detalhadas das disciplinas de Física e Matemática. Bom pessoal, vamos começar a falar das funções modulares, começando com funções definidas por sentenças abertas. Isso porque uma função modular pode ser escrita na forma de uma função de sentenças abertas. Então, uma função f pode ser definida por várias sentenças abertas, cada uma das quais está ligada a um domínio DI contido no domínio de f, no domínio da função. Seja a função f de R em R, uma função real, definida por f de x igual a 1 para x menor que 0, f de x igual a x mais 1 para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2, f de x igual a 3 para x maior ou igual a 2. A sentença acima significa que, sempre que o domínio for menor que 0, devemos usar essa lei de formação para a função, f de x igual a 1. Se o valor de x, ou seja, o valor do domínio, lembrar que o domínio se refere aos valores de x, se o domínio estiver entre 0 e 2, podendo inclusive ser 0 e 2, por isso tem o sinalzinho de igual aqui, eu vou usar essa outra função aqui. Se o domínio for maior ou igual a 2, eu uso essa lei de formação aqui. É isso que está dizendo aqui embaixo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, como é que isso funciona. Ó. Vou marcar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó. Para cá, ó, eu tenho domínio. Para cá, o domínio no eixo x, né? Para cá, o domínio é menor que 0. Ok? Aqui, ó, entre 0 e 2, ó. Aqui o domínio está entre 0 e 2, tá certo? Nesse pedaço. E para cá, ó, o domínio é maior ou igual a 2, ó. Para cá ele é maior ou igual a 2, tá certo? O que acontece? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Quando o domínio é menor que 0, qual função que eu uso? F de x igual a 1. Tá aqui, ó. É uma função constante, ok? Quando o domínio está entre 0 e 2, podendo inclusive ser 0 e 2, e é por isso que as bolinhas aqui do intervalo estão fechadas, por causa desse sinal de menor ou igual, tá certo? O que nós vamos ter? Nós vamos ter a função x mais 1. Tá ela aqui, ó, função x mais 1. Aqui. No intervalo de 0, no intervalo para o domínio, de 0 a 2, podendo inclusive ser 0 e inclusive ser 2. Tudo bem? E para valores de domínio maiores que 2, maiores ou iguais, está aqui, ó, fecha a bolinha, né? Fecha o intervalo, que é igual, né? Para valores do domínio maiores ou iguais a 2, eu vou usar a outra função constante, que é a f de x igual a 3. Ó. Tá aqui, f de x igual a 3. Por isso, o gráfico da função se apresenta dessa forma. Aqui nós temos uma outra sentença, outra função formada por sentença aberta, né, por duas sentenças abertas. F de x igual a menos x, para quando o domínio, quando o valor de x for menor do que menos 1, e f de x igual a x2 menos 1, para quando o domínio ou o valor de x for maior ou igual a menos 1. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, o que está acontecendo aqui. Ó. Quando o domínio for menor que menos 1, ou seja, valores de x menores que menos 1, estão aqui, ó. O que acontece com a função? A gente precisa obedecer a lei de formação f de x igual a menos x. Está aqui. Observe que ela vem exatamente até o domínio menos 1. Mas o domínio menos 1 fica aberto. E por quê? Porque aqui eu não tenho sinal de igual, ó. Eu só tenho sinal de menor. O domínio ficará fechado a partir de menos 1 para a outra função. Vamos ver? Quando eu tenho um domínio maior ou igual, por isso está fechado aqui, ó, maior ou igual a menos 1, tá para cá, ó.
maior ou igual para cá, esse é o domínio, eu tenho que usar a lei de formação, f de x igual a x2 menos 1, que vai acabar me resultando nessa parábola aqui, ó. É essa parábola que é a função f de x igual a x2 menos 1. Ok? Beleza? Aqui é fechado, porque nós temos aqui o sinalzinho de maior ou igual. Professor, então como é que você construiu aqueles gráficos que estão lá, né? Bom, eu utilizei a lei de formação da função, obviamente, e fiz uma tabela para os domínios possíveis para cada uma delas. Tudo bem? Vamos dar uma olhada ali na tabela que a gente vai entender bem, ó. Se eu utilizar domínios maiores ou iguais a 1, bom, maior ou igual a 1 pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Valores maiores ou iguais a 1. Eu não posso, nesse caso, usar valores menores que 1, porque eu só posso usar essa lei de formação aqui se eu utilizar valores de domínios maiores ou iguais a 1. Então, igual a 1, maior que 1, maior que 1 e assim por diante. Então, eu só posso usar essa lei para esses domínios. Então, vamos lá. Ó. Para o domínio 1, vamos lá? Se eu botar 1 aqui, ó, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 3, 1. Para domínio 2, menos 2 vezes 2, menos 4, mais 3, menos 1. Para domínio 3, menos 2 vezes 3, menos 6, mais 3, menos 3. Tudo bem? Então, para domínios, mais uma vez, para domínios maiores ou iguais a 1, eu uso essa lei de formação. Para domínios que estão entre menos 1 e 1. Bom, o único inteiro que eu tenho entre menos 1 e 1 é o zero, né? Então eu vou usar ele. O que a gente faz? Quando o domínio é zero, eu uso a função constante 1. Então aqui a função é constante 1, logo y será 1. Independente do valor do domínio, como a função é constante, o valor de y será sempre 1. Tudo bem? Exatamente pelo fato dela ser constante. Agora, para valores menores ou iguais a menos 1. Bom, igual a menos 1 está aqui. Menores que menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Aí eu tenho que usar essa lei de formação aqui. Então vamos ver, ó. 2 mais x é 2 menos 1, tá certo? 2 menos 1 dá 1. Se x for menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, 0. Se x for menos 3, 2 menos 3, menos 1. E assim sucessivamente. De posse de uma tabela como essa, eu posso montar o plano cartesiano, né, os eixos x e y, e posso marcar esses pontos todos, ó, 3 e menos 3, 2 e menos 1, 1 e 1, 0 e 1, menos 1 e 1, menos 2 e 0, menos 3 e menos 1, e marcá-los no plano cartesiano, construindo assim o gráfico dessa função de 3 sentenças. Tudo bem? Com essas informações e com o auxílio da tabela, de uma tabela como essa, podemos construir o gráfico de uma função com sentenças abertas. Devemos apenas observar, a depender do domínio, valor de x, qual a lei de formação devemos usar. Tudo isso eu já falei aqui. Ainda como parte da introdução de função modular, a gente precisa saber o que vem a ser o módulo, né? Então, sendo x pertencente ao conjunto dos números reais, define-se módulo ou valor absoluto de x, que se indica aqui, ó, por esse símbolo, ok? Módulo de x, por meio da relação. O módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero. O módulo de x será menos x se x for menor que zero. Isso significa que o módulo de um número real não negativo é igual ao próprio número. Em outras palavras, o módulo de 2 é igual a 2. O módulo de 3 é igual a 3. O módulo de 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Tudo bem? O módulo de um número real negativo é igual ao oposto desse número. Vamos lá. O módulo de menos 2 é igual a 2 também. O módulo de menos 3 é igual a 3. O módulo de menos 3 quartos é igual a 3 quartos. Tudo bem? Bom,
Vamos dar uma olhadinha aqui em cima para entender melhor ainda o que eu disse aqui, ó. Eu posso ter aqui dentro do módulo um número positivo, eu vou citar como exemplo aqui o 3, ou um número negativo, menos 3, o oposto dele, menos 3, tudo bem? Nos dois casos, eu terei valores iguais a 3. Agora observa aqui o seguinte para a gente entender aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui dentro do módulo um número y e diga que esse módulo vale 3. Qual será o valor de y? Bom, y pode ser mais 3 ou menos 3. Tudo bem? Pode ser um ou outro. Porque os dois resultados em módulo me dará o valor 3, tá certo? Isso aqui é muito importante de ser compreendido para o que a gente ainda vai ver aí para frente. Vamos lá. Como eu disse no nosso slide anterior, a gente vai ter então, baseado na nossa definição de módulo, módulo de mais 2 igual a 2, o módulo de menos 3 quartos igual a 3 quartos, e podemos ter o módulo de x menos 1 igual a 2. Pessoal, se o módulo de x menos 1 é igual a 2, é porque eu posso ter x menos 1 igual a 2 ou x menos 1 igual a menos 2. Não é isso? De acordo com a nossa definição. Eu posso ter um valor positivo ou um negativo, porque eu não sei qual é o valor que está dentro do módulo. Aqui eu terei x igual a 3, o menos 1 foi para lá positivo, e aqui eu terei x igual a menos 1. O menos 1 foi para lá positivo. São os valores que estão aqui, ó. Aí alguns alunos perguntam, professor, mas você não colocou o valor menos 2 e 2. Você deixou os dois valores como 2. É porque eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso colocar aqui, ó, os valores mais 2 e menos 2, como eu fiz aqui em cima. Ou eu posso fazer igual eu fiz aqui, ó. Eu posso colocar a equação de dentro do módulo positiva, igual a 2, ou a equação de dentro do módulo negativa, igual a 2. Tudo bem? Observe que é a mesma coisa. Isso daqui, ó, essa equação aqui, ó, é a mesma equação. Vamos multiplicá-la por menos 1? Ó, x menos 1 igual a menos 2. Vê se não é a mesma equação que está aqui, ó. É a mesma, tá vendo? Por isso é que eu posso fazer de uma maneira ou de outra. Tudo bem? Obviamente que os resultados serão iguais. Tem aluno que gosta de generalizar e pergunta assim, professor, então o módulo de um número sempre será igual a zero ou positivo? Exatamente isso. Ué, mas por que eu estou vendo aqui um valor de x igual a menos 1? Pessoal, esse não é o valor do resultado do módulo. O resultado do módulo está aqui, ó. Ele é 2. Esse daqui é o valor que x deve ter para que o que está aqui dentro do módulo seja 2. Vamos fazer um teste? Menos 1 aqui, ó. Menos 1 para x. Menos 1 vai dar menos 2. E qual é o módulo de menos 2? 2. Vamos fazer o 3, ó. Se aqui for 3, 3 menos 1, 2. E qual é o módulo de 2? 2 também. Beleza? Então, muito cuidado. É por isso que eu falei no slide anterior. Uma coisa é dizer que o módulo de menos 3 e o módulo de 3, nos dois casos, serão 3. Beleza? Outra coisa é perguntar qual é o módulo de y se o resultado desse módulo é 3. Y será mais ou menos 3, porque ambos terão valores 3. Tudo bem? Então, mais uma vez, esses valores de x, esse e esse, são os valores que fazem com que essa subtração que está dentro do módulo dê 2 nesse caso. Bom, vamos a algumas propriedades dos módulos, propriedades essas que nos ajudarão a enfrentar vários problemas que virão aí adiante, né? Então vamos para a primeira propriedade. O módulo de um número real é sempre positivo ou igual a zero. Isso para qualquer número real. O módulo de um número real é sempre positivo ou igual a zero. Nós já vimos isso aí para trás, né? Se eu tiver dentro do módulo o valor 3, eu terei como resultado 3. Se eu tiver dentro do módulo um valor menos 3, eu também terei resultado 3, tudo bem? Bom, no slide anterior eu disse que os alunos têm mania de generalizar e dizer que o valor do módulo sempre é positivo. E essa propriedade nos mostra que isso é
quase uma verdade completa, né? Por quê? Porque o módulo de zero é igual a zero. E zero não é nem positivo nem negativo, né? Então, muito cuidado com essas generalizações. A segunda propriedade, o módulo de um número é igual a zero se e somente se esse número for zero. É fato, né? O zero, como ele não é nem positivo nem negativo, só existe um valor para o módulo de zero, que é o zero mesmo, ok? O módulo de um número real é igual a zero se e somente se esse número real for igual a zero. Não há outra possibilidade, ok? Terceira propriedade. O produto dos módulos de dois números reais é igual ao módulo do produto desses dois números reais. E isso para qualquer x e qualquer y pertencente a R. Ou seja, qualquer que seja x, qualquer que seja y, desde que eles sejam no conjunto dos números reais, o produto dos módulos de dois números reais é igual ao módulo do produto desses números. Em outras palavras, vamos ver aqui, ó, o módulo de 3 vezes o módulo de 2 vai ser igual ao módulo de 3 vezes 2. Módulo de 6, que dá 6. Tá certo ou não? Professor, dá outro exemplo aí. Vamos lá. Se eu tiver módulo de 4 vezes o módulo de menos 2. Vamos ver? É o módulo de 4 vezes menos 2. Vamos ver quanto vai dar isso? Ó, 4 vezes menos 2 dá menos 8, não é isso? E o módulo de menos 8 dá 8. Vamos fazer separadamente para a gente ver? Olha aqui, ó, o módulo de 3 vezes o módulo de 2. O módulo de 3 é 3 e o módulo de 2 é 2, que vai dar os mesmos 6 que deu aqui, ó. Certo? Vamos ver o outro? O módulo de 4 vezes o módulo de menos 2. Qual é o módulo de 4? 4. E o módulo de menos 2? É 2. 4 vezes 2, 8. Da mesma forma que deu aqui. Mais uma propriedade. O quadrado do módulo de um número real é igual ao quadrado desse número, para qualquer valor que pertença aos reais. Vamos dar uma olhada aqui, ó, se isso aqui acontece de verdade. Eu vou botar aqui dois valores aqui em módulo, o módulo de 2 ao quadrado e o módulo de menos 4 ao quadrado, tudo bem? Bom, aqui a propriedade me diz que tem que ser igual a 2 ao quadrado, e aqui a propriedade me diz que tem que ser igual a menos 4 ao quadrado. Ou seja, o quadrado do módulo tem que ser igual ao número ao quadrado, a esse número real elevado ao quadrado. É o que eu coloquei aqui. Bom, vamos verificar essas igualdades, né? Bom, o módulo de 2 a 2 ao quadrado, de fato, é igual a 2 ao quadrado, porque ambos serão iguais a 4, tá certo? Já aqui, ó, eu vou ter o módulo de menos 4, 4 ao quadrado, deverá ser igual a menos 4 ao quadrado. E isso é verdadeiro, porque 4 ao quadrado dá 16 e menos 4 ao quadrado também. Tudo bem? Então, propriedade válida. Vamos para a próxima. Eu vou tomar dois números reais aqui, ó. Eu vou tomar o número menos 3 e vou tomar o número 3, tudo bem? Dois números reais, ok? E vou colocá-los em módulo, tudo bem? Os dois números reais, menos 3 e 3, colocados em módulo. Aqui eu terei, ó, que o módulo de menos 3 é igual a 3, tá certo? E aqui eu terei o módulo de 3 também igual a 3. Olha o que a propriedade está me dizendo, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse valor aqui, esse número, menos 3, ele é menor que o resultado do seu módulo, que é 3. Agora aqui eu tenho, ó, esse número 3 aqui, ó, igual ao resultado do seu módulo. Então 3 é igual a 3. Exatamente o que a propriedade diz. Um número real tem sempre o seu valor menor ou igual ao valor do seu módulo. Exatamente como está descrito aqui. Vamos para outra propriedade. O módulo da soma de dois números reais é sempre menor ou igual que a soma dos módulos desses números. Bom, eu vou fazer dois exemplos aqui, ó. Eu vou fazer o módulo de 3 mais 2 e o módulo de menos 3 mais 2. Tudo bem? Bom, ele está dizendo aqui na propriedade que isso aqui tem que ser menor ou igual ao módulo de 3 somado com o módulo de 2. E isso daqui também deve ser menor ou igual
ao módulo de menos 3 somado com o módulo de 2. Tudo bem? Vamos ver se isso aqui é verdade. Ó. O módulo de 3 mais 2 é equivalente ao módulo de 5. Tem que ser menor ou igual, módulo de 3, 3, módulo de 2, 2. O módulo de 5 é 5. Tem que ser menor ou igual a 5, porque 3 mais 2, 5. Bom, se tem que ser menor ou igual, é igual, então isso aqui é verdadeiro. Beleza, vamos ver no outro exemplo. Ó. Aqui eu tenho o módulo de menos 3 mais 2. Vai dar o módulo de menos 1. Isso tem que ser menor ou igual ao módulo de menos 3, que é 3, mais o módulo de 2, que é 2. Em outras palavras, o módulo de menos 1, que é 1, tem que ser menor ou igual a 5. Bom, se tem que ser menor ou igual a 5, 1 é menor que 5. Então, também é verdadeiro. Então, a propriedade é verdadeira. O módulo da soma de dois números reais é sempre mesmo menor ou igual que a soma dos módulos desses números. Bom, pessoal, com a subtração acontece exatamente o contrário. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. O módulo de 3 menos 2, segundo a propriedade, tem que ser maior ou igual que o módulo de 3 menos o módulo de 2. Tudo bem? Vou botar outro exemplo aqui. Ó. O módulo de 3 menos 2 deve ser maior ou igual ao módulo de 3 menos o módulo de menos 2. Vamos verificar se essas propriedades são válidas mesmo. Ó, aqui em cima eu terei o módulo de 3 menos 2, 1. Então, o módulo de 1 deve ser maior ou igual ao módulo de 3, 3, menos o módulo de 2, que é 2 mesmo. Então, o módulo de 1, que é 1, deve ser maior ou igual a 3 menos 2. Quanto é 3 menos 2? 1. Então, 1 é maior ou igual a 1? É igual a 1. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, a propriedade, de fato, é válida nesse caso. Vamos ver no de baixo. Ó. Aqui no exemplo de baixo, ó, nós teremos, vamos lá. Aqui, esse sinal troca esse para mais, então nós teremos 3 mais 2, módulo de 5, tá certo? Isso deve ser maior ou igual ao módulo de 3, que é 3, menos o módulo de menos 2, que é 2. Então, teremos o módulo de 5, que é 5, deve ser maior ou igual a 3 menos 2, 1. Ou seja, 5 tem que ser maior ou igual a 1. 5 é maior que 1, então também é válido. Logo, a propriedade de fato é válida para qualquer x e qualquer y. A gente está vendo aqui. Funciona exatamente o oposto da propriedade que a gente viu imediatamente anterior a essa, né? O módulo da diferença de dois números reais é sempre maior ou igual que a diferença dos módulos desses números. Agora, para a gente finalizar, a gente vai ver talvez as duas principais propriedades muito importantes que a gente vai usar muito quando estivermos falando de inequações modulares. Vamos lá. Vamos à primeira. Se o módulo de um número real é menor ou igual a um número A, esse número real estará entre menos A e A, podendo inclusive ser ambos. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Se o módulo de x for menor ou igual a 2, significa que x está entre menos 2 e 2, podendo inclusive ser ambos, ser menos 2 e 2. Por isso o sinalzinho de igual aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Se o módulo de x for menor ou igual a A, x estará entre menos A e A. Foi isso que eu fiz aqui. E se o módulo de x agora for maior ou igual a 3, por exemplo? Bom, agora eu teria a seguinte situação. X será menor ou igual a menos 3, ou x será maior ou igual a 3, ok? Então tá aqui, ó. Se o módulo de um número real é maior ou igual a um número A, esse número real será menor ou igual a menos A ou maior ou igual a A, podendo inclusive ser ambos, é por isso que os sinais de igual estão aqui, tá certo? Sinaizinhos de igual aqui, exatamente para representar essa inclusão desses dois extremos desse intervalo, ok? É o que está dizendo aqui, ó, quando o módulo de x é maior ou igual a A, o x é menor ou igual ao oposto de A, menos A, ou x é maior ou igual a A, tudo bem?
É exatamente o que diz essa propriedade. Bom, vistos os conceitos de funções com sentenças abertas e de módulo, a gente pode falar da função modular. Uma aplicação de R em R recebe o nome de função módulo ou função modular quando a cada x pertencente a R associa o elemento módulo de x pertencente a R. Função módulo é um termo pouco usado. A gente usa mais função modular, mas são sinônimos, ok? A função modular se apresenta dessa forma, f de x igual ao módulo de x. Usando o conceito de módulo de um número real, a função modular pode ser escrita também da seguinte forma, f de x igual a x, se x for maior ou igual a zero, ou menos x, se x for menor que zero. O gráfico da função modular é a reunião de duas semirretas de origem O, que são as bissetrizes do primeiro e do segundo quadrante. Vamos dar uma olhada no gráfico? Vamos lá. A gente percebe que essa função aqui, ó, essa função módulo de x, está aqui escrita na forma de uma função de sentenças abertas, né, com sentenças abertas. Então aqui a gente está vendo que quando o domínio é maior ou igual a zero, eu tenho que usar essa lei de formação. E quando o domínio é menor que zero, eu tenho que usar essa. Bom, vamos lá para o gráfico para ver o que está acontecendo. Ó. Para valores que são maiores ou iguais a zero, para cá, ó, maiores ou iguais a zero, vou marcar o igual aqui e fechar o zero, ó, maior ou igual é para cá, né? Eu vou usar qual função? F de x igual a x. E f de x igual a x é uma função crescente, porque o valor de a aqui é 1, né? Maior que zero. Então aqui, ó, tá a função crescente, f de x, quando o domínio é maior ou igual a zero. Domínio maior ou igual a zero são os valores de x, maiores ou iguais a zero, tá certo? Bom, e quando o domínio é menor que zero? Bom, menor que zero é para a esquerda, né? Tá aqui, ó. Valor de domínio menor que zero são valores de x menores que zero. Tá aqui. Aí eu tenho que usar essa lei de formação. Ou seja, aqui o a é negativo, ó, menos 1. A função é decrescente. Está aqui o gráfico da função menos x. Ó, tá certo? Ele diz também o seguinte, ó, que essas semirretas de origem O dividem o primeiro e o segundo quadrantes, primeiro e segundo quadrantes, exatamente ao meio. Ser bissetriz significa isso, dividir o quadrante exatamente ao meio, em dois ângulos iguais. O mesmo acontece aqui no primeiro quadrante, ó. Tá certo? É isso que é ser bissetriz do quadrante. Olhando para esse gráfico, a gente ainda pode dizer que a imagem desta função, essa função f de x aqui, ó, é igual a R+. Isso é, caso a lei de formação da função esteja totalmente dentro do módulo, a função somente assumirá valores reais não negativos. Bom, vamos olhar para a própria função que a gente já tem aqui, né? Vamos pegar essa função aqui, ó, f de x igual ao módulo de x, para a gente entender o que está sendo dito aqui no final. Eu posso escrever a função assim, ó, y igual ao módulo de x. A gente sabe que qualquer valor que x assuma, esse resultado será positivo, ou seja, y nunca será um número negativo. Por isso, a imagem dessa função aqui, ó, será zero ou maior que zero. Tá aqui, ó, o resultado da imagem. Eu posso escrever que a imagem de f é y pertence aos reais, tal que y tem que ser maior ou igual a zero. Aqui, ó, zero ou maior que zero. Tá certo? Isso porque nunca terei valores negativos a partir do módulo de x. Se eu tiver uma função assim, ó, y igual ao módulo de x menos 1. De igual forma, se eu der um valor aqui para x qualquer, ainda que esse valor fique negativo aqui dentro, vamos imaginar menos 3, por exemplo, menos 3 menos 1 dá o módulo de menos 4, tá certo? Mas o módulo de menos 4 é 4 positivo, ou seja, de igual forma, y jamais terá valor negativo, tá certo? Então, é isso que está dizendo aqui. Quando a lei de formação da função está toda dentro do módulo, aqui ó, toda dentro do módulo, jamais teremos imagem negativa, jamais teremos valores para y negativo. Agora, pode acontecer da gente ter algo desse tipo aqui, ó. Aí é diferente, porque a lei de formação não está totalmente dentro do módulo. Nesse caso, a gente vai perceber em slides aí para frente que a gente pode sim ter imagem negativa.
Bom, vamos falar da translação e como é que ela funciona, né? A translação nos permite a visualização gráfica de algumas funções modulares a partir da função f de x igual ao módulo de x. Vamos ver como é que isso acontece. Ao adicionarmos 3 unidades ao módulo de x, o gráfico fica transladado mais 3 unidades no eixo das ordenadas. Então, eu já estou vendo aqui que a translação, quando eu adiciono ao módulo um valor numérico positivo ou negativo, acontece no eixo das ordenadas. Logo, o gráfico da função f de x igual ao módulo de x mais 3 será, vamos ver o que acontece aqui, ó. Quando eu adiciono 3 unidades ao módulo de x, a origem das semirretas que formam a função módulo de x translada mais 3 unidades no eixo y. Aqui, ó, 3 unidades. A inclinação permanece a mesma, que é a função módulo de x, mas a origem das semirretas sai do zero e vai para o 3, para a ordenada 3. Tá certo? Professor, e se fosse negativo? F de x igual ao módulo de x menos 1. De igual forma, eu transladaria menos uma unidade no eixo das ordenadas, ou seja, eu viria aqui para baixo. Ó. Eu teria a origem das semirretas aqui em menos 1. Então o gráfico ficaria assim, né? Ó, ó o gráfico aqui. Mesma inclinação, mas transladado aqui, menos uma unidade para baixo no eixo das ordenadas, tá certo? Aí o aluno pergunta, professor, mas você disse no slide anterior que não existe imagem negativa, não existe valores de y negativo. Eu disse no slide anterior que quando a lei de formação da função está toda dentro do módulo, de fato, não pode haver imagem negativa ou valores de y negativos na função. Okay? Mas não é o caso. Aqui o menos 1 está fora do módulo, então eu posso sim ter imagem negativa. Então aqui eu terei a função f de x igual ao módulo de x, e aqui a função f de x igual ao módulo de x somado com 3 unidades, ou seja, o gráfico transladado mais 3 unidades no eixo das ordenadas. Agora, olha que curioso que acontece quando eu coloco um valor dentro do módulo junto com a incógnita x. Eu não estou falando de módulo de x menos 1, não. É módulo de x menos 1. Eu coloquei um número negativo dentro do módulo junto com a variável x, tudo bem? Vamos ver aqui o que acontece. Se esse número aqui é negativo, olha o que acontece na translação desse gráfico. Lembrar que o gráfico módulo de x, f de x igual a módulo de x, está aqui, não é isso? Ó? Ele fica aqui, ó. Tracejar ele aqui só para a gente ter uma referência, né? De onde ele está. Aqui está o gráfico f de x igual a módulo de x. Se eu coloco menos 1, um número negativo dentro do módulo junto com a variável, o gráfico fica deslocado tantas unidades quantas forem esse número para a direita. Professor, mas menos 1 não seria para a esquerda? Pois é, mas não é. Exatamente por isso a gente precisa ter um cuidado enorme aqui, né? Porque é contraintuitivo, né? Se o número é negativo aqui, ó, ele se desloca para a direita. Então, ó, aqui era o gráfico da função módulo de x, o gráfico da função módulo x menos 1 vai se deslocar uma unidade para a direita. Aqui é o 1, esse 1 é exatamente esse aqui, ó. Tranquilo? E quando eu coloco o valor positivo dentro do módulo junto com a variável, aí ele se desloca para a esquerda. Aqui, ó, vamos colocar a nossa função módulo de x, ó, ela está aqui, a original. Quando eu coloco o mais 2, ele se desloca para a esquerda 2 unidades em cima do eixo x. 1, 2, menos 2. Então esse menos 2 é por causa desse 2 aqui. Muito engraçado isso daqui, mas muito útil para fazer gráficos de muitas funções aí. Agora, olha que interessante que acontece quando a gente combina os dois exemplos que a gente viu anteriormente. Eu estou falando de acrescentar um valor fora do módulo e de colocar dentro do módulo, por exemplo, um valor negativo. Bom, colocar um valor fora do módulo, aqui nesse exemplo mais 1, significa transladar uma unidade no eixo y. Então aqui o gráfico que originalmente era no 0, ele vai para o 1.
Está aqui o 1, certo? E colocar o valor menos 2 dentro do módulo junto com a variável significa deslocar a origem das semi-retas 2 casas para a direita. Cuidado, hein? É negativo, mas é para a direita. Então tá aqui, ó, 1, 2 unidades para a direita. Logo eu terei o ponto 2 e 1, que é esse aqui, que é a origem das semi-retas, ó. Muito legal, né? Considere aqui que eu tivesse f de x igual ao módulo de x mais 1 somado com 3, por exemplo. Bom, se eu estou somando o módulo com 3, eu tenho que transladar 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Então aqui eu teria a ordenada 3, tudo bem? Se eu coloquei uma unidade dentro do módulo com a variável, eu tenho que deslocar uma unidade para a esquerda no eixo x. Para a esquerda uma unidade vai estar aqui, ó, menos 1. Então eu vou aqui, ó, vou ligar o menos 1 com o 3. Aqui, ó, eu terei o ponto menos 1 e 3. O gráfico estaria aqui, ó, transladado para cá, ó. E daí ele para lá, e daí ele para cá, ó. Esse seria o gráfico. Muito bacana essa translação. Outra característica da translação é a possibilidade de reflexão de parte do gráfico, né? Nós vamos ver como é que ele acontece aqui, ó. Eu vou considerar uma função h de x igual ao módulo de x menos 1. Tudo bem? Vou chamar a função g de x, eu vou considerar que seja o módulo de x menos uma unidade. E por fim, eu vou dizer que a função f de x é igual ao módulo do módulo de x menos 1. Tudo bem? Vamos ver a diferença entre uma e outra. Bom, vamos para o primeiro caso. A função h de x tem um valor menos 1 dentro do módulo junto com a variável. Quando isso acontece, eu preciso transladar no eixo x uma unidade para a direita. Professor, mas menos 1 não é para a esquerda? Eu já falei aqui em slides anteriores que é contraintuitivo mesmo. Quando o número é negativo, eu translado para a direita. Então, o gráfico estaria aqui, ó, uma unidade, aqui é 1, para a direita sobre o eixo x. Logo, ó, vou fazer o gráfico da função h de x aqui em azul, para a gente perceber ela aqui. Aqui, o gráfico da função h de x. Tudo bem? Vamos ver a função g de x agora. Como eu tenho aqui menos 1 subtraído do módulo de x, essa translação tem que ocorrer menos uma unidade no eixo y. Então, o que era a origem das semi-retas aqui no zero foi transladado uma unidade para baixo. Está aqui, ó, menos 1. E o gráfico dela está aqui de vermelho mesmo. Está aqui, de vermelho. É o gráfico da função g de x, que a propósito está aqui, ó. Aqui é a g de x, ó. Módulo de x menos 1. Tudo bem? Agora vamos ver o nosso último caso, que é a f de x. Olha só a f de x, ó. Ela é o módulo do módulo de x menos 1. Observe que a g de x está aqui dentro, ó. Aqui é a g de x, ó. Essa é a g de x, tá certo? Então, eu peguei a função g de x e botei ela dentro do módulo. O que acontece? A parte da função g de x que estava para baixo do eixo x fica refletida para cima do eixo x. Então, aqui, ó, daqui a aqui era menos uma unidade, tá certo? Fica uma unidade para cima. Olha lá, uma unidade para cima. Isso acontece por quê mesmo? Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho a lei de formação da função toda dentro do módulo, a imagem será maior ou igual a zero. É o caso da h de x, ó. Vamos ver a h de x? Qual é a imagem da h de x, ó? Aqui a imagem pode ser zero, aqui o valor de y, ó, zero, ou maior que zero. Nunca menor que zero. Por quê? Porque a lei de formação está toda dentro do módulo. Vamos ver o que acontece com a g de x, com a imagem da g de x. Não, a imagem de g de x, ó, pode ser negativa. Aqui a gente tem o y menos 1 e a gente pode ter também todos os valores maiores que menos 1. Então a imagem da g de x são os valores iguais a menos 1 ou maiores que ele. Agora, olha o que acontece quando eu coloco a g de x dentro do módulo. A imagem passa a ser, de novo, maior ou igual a zero. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma imagem, zero, e os valores maiores que zero também servem.
tá certo? Eu deixo de ter novamente possibilidade de ter imagem negativa. E é exatamente isso que está escrito aqui, ó. Para eu fazer o gráfico da função f de x igual ao módulo do módulo de x menos 1, eu considero primeiro a função g de x separadamente e faço o gráfico dela. Tá aqui, ó, o gráfico dela aqui desenhado, tá certo? Mas como ela está dentro de um módulo, eu rebato para cima do eixo x, reflito para cima do eixo x a parte que está para baixo. O gráfico fica assim, ó. Ok? Está escrito aqui, ó, como a função f de x é a função g de x, mas dentro do módulo, a g de x tem que ser maior ou igual a zero. Então eu tenho que rebater o gráfico para cima. Observe que a parte negativa da função, ou seja, a parte que se encontra abaixo do eixo x, deve ser refletida para cima do eixo, uma vez que o módulo de g de x é maior ou igual a zero. Muito bacana essa parte da reflexão. Vamos ver aqui mais um efeito da reflexão, bem bacana também, ó. Considere aqui a função f de x, ó, módulo de x2 menos 4, e aí eu vou considerar a função g de x sem o módulo, tá vendo? x2 menos 4. Bom, encontrando os zeros da função x2 menos 4, a gente precisa igualar ela a zero, a gente vai encontrar x2 igual a 4, x é igual a mais ou menos 2. São os zeros da função. Então eu vou no eixo x, não é assim? E marco aqui os zeros da função, ó, menos 2 e 2. Beleza. Vou olhar aqui para o coeficiente a e vou perceber que ele é maior que zero, porque aqui é 1, né? Então a parábola fica com concavidade para cima. Ela está aqui, ó. A parábola está com concavidade para cima. Tá certo? Essa é a parábola da função g de x, x2 menos 4. Tranquilo? Mas a gente quer o gráfico da função módulo de x2 menos 4. Então, quando eu coloco em módulo, o que acontece? A função g de x dentro do módulo passa a ter que ser maior ou igual a zero. Em outras palavras, essa função não admite, quando está dentro do módulo, imagem, ou seja, valores de y menores que zero. Apenas iguais ou maiores que zero. Então, o que eu preciso fazer? Rebater a função que está para baixo, a parte da função que está para baixo, para cima do eixo x. Então, aqui ela ia passar pelo vértice menos 4, ela agora passa pelo vértice 4, lá em cima, refletindo essa parte da parábola, exatamente pelo fato dela não poder ser negativa. Vamos ver a imagem, ó. A gente vai perceber que a imagem pode ser zero. Aqui, ó, esses valores aqui são os zeros da função, inclusive. Então, y aqui é zero, ou maiores que zero. Aqui, ó, valores maiores que zero. Tá certo? Nunca valores menores que zero, porque a função está toda dentro do módulo. A lei de formação dela está toda dentro do módulo. Então, ela não admite valores negativos para a imagem. Tá certo? Observe novamente que a parte da parábola que deveria se apresentar abaixo do eixo das abscissas é refletido para a parte de cima do eixo x, exatamente porque o módulo de g de x tem que ser maior ou igual a zero. Na próxima aula, dando prosseguimento ao estudo das funções modulares, veremos as equações e as inequações modulares. Eu espero vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!